espécie do lendário Mestre Yoda continua sendo um dos maiores mistérios dentro do universo Star Wars. Apesar disso, com o passar dos anos, tivemos acesso a mais 2 membros dessa espécie, a Mestra Yaddle e o jovem aprendiz mandaloriano Din Grogu. E mesmo com poucas informações, conseguimos notar uma semelhança entre eles. Todos são muito fortes e conectados à força e possuem uma grande afinidade com o lado luminoso. O que me fez pensar, por que não existem Sith da espécie do Yoda? Qual seria a explicação para isso? Pois é, o que eu não falei é que existe outro membro dessa espécie que nos ajuda a chegar a uma possível resposta para essas perguntas, então vem comigo para entender tudo isso. Bom, a espécie do nosso querido Mestre Verdinho sempre levantou muitas curiosidades, afinal é uma espécie antiga e envolta em mistério. George Lucas, o próprio criador da saga, decidiu deixar o nome e a origem da espécie de Yoda em segredo, bem como seu planeta natal, acreditando que fazia parte do personagem ter esse ar de mistério, de não sabermos exatamente de onde ele veio ou como ele se tornou tão poderoso, ou até mesmo porque são pouquíssimos membros de sua espécie que conhecemos. Como comentei, todos que conhecemos, sem exceção, tanto no Canon quanto no Legends, são sensitivos à força, parecendo que isso faz parte de algo natural de sua espécie. Além disso, todos fazem parte da Ordem Jedi ou têm afinidade com o lado luminoso da força. Além do Yoda e o adorável Din Grogu, podemos falar também um pouquinho mais da Yaddle, uma poderosa mestre Jedi que fez parte do Conselho durante a Era das Guerras Clônicas. No cânone, conforme vimos a animação Tales of the Jedi, ela acabou morrendo enquanto tentava deter Conde Dooku em sua queda para o lado sombrio ao lado de Palpatine. Porém, antes de se unir à força, ela foi responsável pelo treinamento do mestre Jedi Oppo Rancisis, um grande Jedi que também fazia parte do Conselho junto de sua mestra e que lutou durante as Guerras Clônicas, tendo até sobrevivido à Ordem 66. E o membro misterioso que eu comentei lá no começo do vídeo é o Cavaleiro Jedi, que talvez não seja muito conhecido, que é chamado de Mint. Mint foi um Jedi da espécie de Yoda nos séculos que se seguiram após a extinção do Sith na Batalha de Hussan, onde Darth Bane saiu como o último Sith vivo e continuou o legado sombrio deles em segredo através da regra de 2. Mint viveu cerca de 300 anos após o conflito e em 700 ABY ele lutou contra um Jedi sombrio da espécie Biface, que era líder de um culto de Jedi sombrios que queriam espalhar o pânico pela galáxia. Uma força-tarefa Jedi foi enviada para detê-los e o Cavaleiro Jedi Mint lutou contra o líder do culto no planeta de Dagobah. Lá, ele derrotou o Jedi sombrio e quando ele percebeu, sua energia sombria acabou se espalhando pelo local e o impregnando com a aura do lado sombrio, dando origem à tão famosa Caverna do Mal, onde vemos diversos indivíduos como o Mestre Yoda, Luke Skywalker e seu sobrinho Ben Solo tendo visões da força projetadas para si nessa caverna sombria. Portanto, como podemos ver, todos os indivíduos mais conhecidos da espécie possuem não só uma grande afinidade com a força, mas também são sábios e resolutos em seu propósito com a luz, não se desvirtuando para o caminho tortuoso do lado sombrio, apesar de alguns deles, como o próprio Yoda e Mint, terem tido seus eventuais flertes com a escuridão. Como vimos em The Clone Wars, Yoda aceitou sua parte sombria que vivia escondido dentro de si enquanto ele a rejeitava, e Mint rapidamente recorreu ao lado sombrio na luta para derrotar o Jedi sombrio em Dagobah, mas ambos nunca caíram para o lado sombrio definitivamente. Porém, uma questão fica no ar. Por que a gente nunca viu nenhum ser dessa espécie caído para o lado sombrio ou como um Lord Sith? Talvez a resposta esteja justamente na grande longevidade deles. Como sabemos, a espécie do Mestre Yoda vive muito tempo, possuindo uma expectativa de vida bem longa. A gente não sabe ao certo quanto tempo eles vivem, mas sabemos que o Mestre Yoda chegou aos 900 anos de idade e ele já era considerado velho para sua espécie. Quando Yaddle morreu pelas mãos de Conde Dooku, ela tinha cerca de 477 anos de idade e Grogu, como vemos em The Mandalorian, mesmo sendo apenas um bebezinho que mal sabe falar, já possui mais de 50 anos, tendo inclusive nascido no mesmo ano que Anakin Skywalker. E a resposta de tudo isso pode estar justamente nessa idade avançada, como eu comentei, devido à longevidade anormal que esses seres poderosos e misteriosos chegavam, aliada à conexão forte com a força que naturalmente possuíam. Talvez isso desse a eles uma perspectiva única em relação à força e à própria vida. Afinal, enquanto os humanos mal chegam aos 90 anos na maioria das vezes, essa espécie alcança 10 vezes mais idade do que isso,
o que é tempo suficiente para refletir muito sobre diversas questões que tanto perduram na vida, muitas vezes sem respostas concretas, como a morte, a luz, a escuridão, a guerra, a paz, a harmonia, o caos e tantos outros. Esses seres se tornam tão sábios porque eles acabam testemunhando centenas de eventos dos mais diversos tipos durante suas longas vidas e ficando cada vez mais sábios. E ainda mais com essa espécie possuindo uma relação misteriosa e íntima com a força, isso faz com que eles percebam o verdadeiro caminho certo a se seguir, o lado da luz. Talvez em algum momento de suas vidas, quando eram mais novos, eles podem ou não ter pendido para o lado sombrio, mas talvez quando mais novos, o próprio Yoda ou a Yaddle possam ter sido até mais arrogantes, prepotentes e inclinados para a violência e combate. Como vimos em The Mandalorian, o próprio Grogu também teve seus momentos de lado sombrio. Ele chegou a usar o Force Choke, o estrangulamento pela força, um poder clássico do lado sombrio em 2 Stormtroopers e na própria Cara Dune. Talvez quando mais novo, Yoda pudesse ter recorrido aos mesmos tipos de poderes também, mas como ele diz para o Luke em Os Últimos Jedi, o melhor professor o fracasso é. Com o tempo e possuindo tantos e tantos anos para poder refletir e melhorar, Yoda e outros de sua espécie que já utilizaram o lado sombrio podem ter percebido qual era o lado certo a se seguir e decidiram ficar devotos somente ao lado da luz, que é justamente por isso que eu acredito que nenhum membro dessa espécie tenha se tornado um Sith ou tenha sido corrompido pela escuridão. Na minha opinião, eles foram abençoados pela força com uma vida longa e próspera que os permitiram serem indivíduos mais iluminados e mais sábios do que a maioria da galáxia. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os Jedi? Ou então descobrir como funciona a força? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.